Como prometido, vamos falar um pouquinho sobre a primeira infância? A primeira infância, para mim, acho que para a grande maioria dos teóricos, né? A gente fala de 0 a 7 anos de idade, que é um tempo de desenvolvimento nervoso dessa criança, né? Bom, eu acho extremamente importante a gente voltar para essa biografia. Na minha formação, né? Acho que eu já falei, vou repetir. Eu tinha muitos questionamentos na clínica também, né? Me surgiam muitas questões de complicadas, complexas na fase infantil, e por conta disso eu me aprofundei bastante, né? O suficiente para mim para conseguir puxar alguns fios importantes aí para esse desenvolvimento e para as reações que a gente tem no presente, né? Então a gente tem aquela questão da criança interior, que todo mundo fala, eu acredito nisso sim. Então, assim, eu fiz uma caminhada, fiz trabalhos de criança interior, usei arte, música, meditação. As ferramentas que eu fui utilizando no meio do caminho foram várias, né? Dado que eu dentro da minha estrutura biográfica, eu fui me dando conta dessa estrutura na faculdade, ao longo do desenvolvimento da minha carreira, da minha vida, da minha história. Eu fui buscando realmente entender esses porquês, essas saídas que eu tinha, as repetições que eu tenho, e eu acho que isso é uma responsabilidade individual e intransferível. É uma responsabilidade nossa de buscar o nosso, como dizem aí no popular, o autoconhecimento, né? Tem muitas vezes que a gente chega num dado momento, mas por que que eu sou assim? Por que que se repete? Ah, mas eu tenho problema com relações, mas por quê? Né? E aí quando você olha para essa história, vai ficando um pouco mais claro. Então, assim, eu tenho alguns textos aqui, um texto ali, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, com base em tudo que eu vivi e das minhas percepções, né? Então, aqui eu não sou a pessoa que busca a teoria com tanta frequência. Eu gosto de estudar, eu acho que isso me dá um embasamento para a clínica. Tem a minha vivência também, mas tem estudos que a gente faz que complementam, que nos direcionam, nos dão caminhos, né, para a gente seguir. Então, antes de ser psicóloga, eu fui uma criança, né? E ali muita coisa se formou. Então, do 0 aos 3 anos, é uma fase muito importante, né? E quando a gente pega todos os autores, por exemplo, você tem aí as 3 fases na psicanálise, principalmente, que é onde eu busquei mais base teórica. A gente tem a fase oral, em Freud, que é do 0 a 1 ano de idade. E aí a parte de sucção, de boca, fase oral, é onde a gente recebe o alimento. A gente não está controlando o esfíncter, a gente só precisa comer. Basicamente isso. Que contrapõe não, que está muito vinculado também à história do Winnicott, né? Porque ele traz ali o núcleo mãe-bebê, ele fala que a mãe é responsável por a mãe, quando está com o filho no colo amamentando, dá um contorno físico para que esse filho possa receber o leite, né? É como se o bebê percebesse não, é como se para o bebê ele e a mãe fossem só um núcleo, uma coisa só, não tem separação. Na fase oral de Freud, a gente vai falar dessa questão do receber da nutrição, né? Então, assim, é ali que a gente tem o acolhimento, ou, né, para quem cuida. Então, assim,
a função paterna, a função materna. Pode ser um cuidador, pode ser uma pessoa que esteja pronta para atender as necessidades daquele bebê. É um momento onde ele tem confiança, que ele constrói confiança, que ele se sente acolhido. O bebê é como se ele fosse um... ele é todo fragmentado, né? Então, se dentro da fase oral é muito conturbado, tem muita situação ali complexa, e essa era a minha questão. Porque quando você vai para a teoria, você recebe muita informação, grande parte, principalmente na faculdade, né? É muito básico. Então, você recebe ali assim, porque tem a fase oral, fálica, anal. É assim, assim, assim. Não, não é bem assim, assim, assim. Existem falhas, porque a gente está inserido numa cultura, porque a gente está inserido num contexto familiar, dentro de uma sociedade que tem uma série de questões que também atravessam essa família e esse bebê, né? Então, na fase oral, pode acontecer mil coisas, e isso, no futuro, né, tende a trazer algumas consequências. Então, se o contorno não teve o núcleo mãe-bebê, né, não teve esse acolhimento, essa segurança, nasce uma criança com mais medo, né? Cresce uma criança com mais medo. Enfim, vamos seguir, porque eu vou perdendo a minha linha de raciocínio. Vamos lá. Então, assim, a fase oral é o vínculo da mãe, do cuidador com o bebê. Para o Winnicott também é a mãe que dá o sustento ali, o contorno para essa criança. Passada a fase oral, vem a fase anal. Mentira, a fase anal, que é do 1 aos 3 anos de idade. E isso compõe também a biografia. Do 0 aos 3 anos de idade é a parte mais importante da estrutura do neném. Vamos lá. Então, na fase anal, é quando o bebê já está crescendo, de 0 a 3 anos, e ele começa a desfraldar. Então, vai usar o piniquinho, né? Vai aprender a controlar o esfíncter. O que isso quer dizer? Ele está controlando, ele está tendo autonomia no corpo dele. Então, ele já entendeu que existe corpo, que tem uma... não é que ele já tem, ele aprende a entender que ele pode controlar. Por isso que é uma fase tão complicada, onde ele ganha autonomia. É onde ele começa a falar não. E ele começa a ter os primeiros conflitos entre o que ele deseja e a imposição social. Então, é aquele momento que a criança... O pai fala não e a criança vai lá e põe a mão na tomada. É mais ou menos isso. E nessa fase, a gente ainda está em desenvolvimento um sistema nervoso ainda em desenvolvimento, muito fragmentadinho, muito miudinho, ainda muito novinho. E essa fase dos 0 aos 3 anos é uma fase que importa, ele é muito mais sensorial. Então, é o sentir gosto, o olfato, o ouvir, né? O ouvir, o contorno físico. Então, é uma fase muito importante. E quando a gente lembra como adulto, a gente não lembra a cena, a gente lembra de um cheiro, a gente lembra de uma música, de um barulho, de um gosto, né? Então, assim, a gente tem essas pequenas lembranças aí. E aí, nessa fase, para Freud, começa a ambivalência. Nessa fase, enfim, tá. E aí, essa criança, ela vai crescendo e dos 3 aos 6 anos, ela começa a ter aí o foco nas partes íntimas, na genitália dela. E aí ela começa a ter identificação de sexo. Então, é aquele momento que a criança, principalmente na clínica, ela vira e fala assim, eu tenho pipi. E o pipi faz xixi. E tem o bumbum.
e no bumbum também faz xixi. Então, ele começa a tentar entender o que que é esses orifícios que ele tem, que todos os orifícios saem xixi. É uma fase que surge o complexo de Édipo para Freud, que é onde começa a estruturar, inicia a estrutura psíquica, né, dessa criança, desse serzinho, e começa a ter identificação. Então, assim, eu sou igual ao papai, minha irmã é igual à mamãe. E a formação do superego. Então, o que que é o superego? Supereu. São as regras, os limites. O que eu posso e o que eu não posso. O que eu devo e o que eu não devo. Ele começa a internalizar as normas, até porque é a fase que ele começa a ir para a escola. Então, na escola não pode fazer tudo. Em casa até às vezes os mães deixam, né? Mas na escola não. Então, é uma fase que essa criança começa a entender o que pode e o que não pode. Bom, dito isso, quase caiu aqui, né? Gente, eu não consigo fazer em 15 minutos, é muito pouco tempo. Cadê? Aí, a gente vai para Melanie Klein e o mundo interno, que eu falei que eu não sabia muito, então eu tenho aqui um textinho sobre. A primeira infância é um terreno mais fértil para Melanie Klein, é um lugar de mundo interno, de fantasia. Deixa eu aparecer aqui, né? Eu que fiz, gente. A criança ela já tem um mundo psíquico extremamente riquíssimo, né? Então, ela traz aí a questão do valor do brincar como expressão do inconsciente, e ela fala da posição esquizoparanoide e posição depressiva. A esquizoparanoide é quando o sujeito ele começa a fantasiar. E aí essa criança, ela começa a amar ou odiar. Então assim, eu tô com fome. Eu tô com fome. A minha mãe não veio me entregar o alimento. Eu odeio ela. Eu odeio mesmo. É um odiar, né? E quando a gente pensa na criança, é tudo muito amplo, muito forte, muito intenso. Então, assim, vai morrer mesmo, né? Então, é tudo 0 e 1. Fantasia, ela idealiza. E esses sentimentos, essa criança projeta no seio que alimenta. Assim como para o Winnicott. Quando a gente pensa que em Winnicott, a mãe suficientemente boa é aquela que entrega o leite quando a criança precisa. Entrega o seio quando ela precisa. Entrega comida quando ela precisa, não necessariamente seio. E lógico, depois de um período ela vai se ausentando, essa criança vai se frustrando, e aí ele tem lá o paninho, o bichinho macio, que ele consegue transacionar o mundo real e irreal da fantasia, do existe e não existe, para conseguir, no futuro, ser um adulto que, mesmo com as frustrações e as adversidades, consegue seguir em frente. Cai, levanta, cai, levanta. Quando esse ambiente falha demais, muito cedo, a criança ela constrói para Winnicott um falso self, porque ela começa a construir uma defesa. Quando a gente fala de Freud, o que é a fase oral? A fase oral é alimentação, é nutrição. Então, é a pessoa que usa a boca para muita coisa, comida, bebida, cigarro, drogas, e se alimenta e se nutre daquilo que faltou. Então, ela se sente menos acolhida, enfim. Na fase anal, é o controle. É o controle do esfíncter, é o controle da vida. E na fálica, é a rigidez, né? Então, o superego é o limitador. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, não pode nada. Então, mais ou menos por esse caminho. E aí, quando a gente pensa na nossa história,
né? Eu penso muito na minha história, assim. Então, assim, dos 0 aos 3 anos eu vivi em diversos lares, com diversas pessoas cuidadoras que me deram holding, mas não foi, assim, como foi esse holding, né? Como foi esse laço mãe-bebê? Foi bem complexo, teve muito processo de agressão, teve muito processo de briga. Então, com 3 anos de idade, eu já tinha medos, assim, absurdos. E isso, na construção teórica, é muito... não tá claro. Você tem que ir puxando fios. Lógico, com terapia também, né? Análise e tal. Mas você tem que ir puxando fios para entender como que isso se deu na sua vida. Vamos lá. Bom, aí a gente vai pra... Eu falei que ia falar de Jung, né? Então, Jung, ele vê a criança como símbolo do self. A infância, para ele, não é só uma fase, é uma linguagem da alma. Então, ela te acompanha por toda a sua vida. Ali nascem os complexos, os padrões inconscientes, os sonhos recorrentes. Reencontrar a infância também é reencontrar o seu mito pessoal. Então, quando ele fala dessa criança ferida, né, muito do Jung, eu não sou muito aprofundada na simbologia dele, mas essa potência da individuação, ela acontece quando você integra, né? Não é só a criança ferida, eu sou esse todo. Se a gente pensa na linha do espaço, né, na linha do tempo, isso é minha teoria. A gente, do 0 aos, sei lá, do 0 aos 14 anos, do 0 aos 7 anos, era uma pessoa. Dos 7 aos 21, é uma outra pessoa. Dos 21 aos 40, é uma outra pessoa. Então, são várias pessoas dentro de uma mesma linha do tempo, né? E quando a gente vai deixando de lado esses fractais nossos, a gente não se integra, né? E aí a gente vai continua criando um falso self. E a minha questão vai para mais de tempo aqui. E a minha questão é assim, como que, apesar de ter tido uma infância XPTO, independente de qual seja, eu consegui, ou se o indivíduo consegue ascender na linha social, que é o trabalhar, estudar, dar conta socialmente de si no mundo, né? Ter essa autonomia. Porque no social você tem uma régua, você tem que cumprir. Então, todo mundo faz faculdade, todo mundo faz a faculdade. Todo mundo, sei lá, com uns 21 anos começa a trabalhar. Aí dá, sei lá, 25 anos, você começa a querer namorar porque você precisa ter filho. Que até os 36 anos tem que ter filho. E a gente segue um padrão. Como segue isso? Cada um segue de um jeito. Mas a gente tem uma grade curricular a cumprir, pensando socialmente, né? Por isso que a gente consegue dar vazão e seguir. Bom, aí a gente fala da Gudrun e o fio condutor dela. Eu adorei a doutora Gudrun. Ela é uma antroposófica, ela é médica e ela veio para o Brasil. Ela era da Alemanha, ela veio para o Brasil. Acho que foi ela que inaugurou a clínica Tobias aqui, e no interior de São Paulo. E ela que construiu, montou esse método de biografia. A Gudrun, a antroposofia, ela fala um pouco mais da alma. Então, ela fala que o sujeito, ele começa, tem a alma e tem o corpo. E eles vão fazendo uma conexão até se formar um só e seguir no caminho da história da vida dessa pessoa, né? E aí ela fala, né? Não tem como construir algo firme sem essas raízes tão frágeis ou esquecidas. Tem uma fala dela que eu vou trazer depois, peraí. Não dá pra fazer um vídeo de 15 minutos. Então ela fala dos setênios, vamos falar dos 0 a 7 anos, né? Ela fala dos setênios,
e como o corpo físico, como o tempo do corpo físico e do vínculo com a mãe, a importância, né? Acho que não, essa parte não. Deixa eu ver. Então, a doutora Gudrun, ela separa, né, do 0 aos 3 anos, são do 0 aos 7, do 0 aos 3, é uma fase onde o sistema nervoso está se desenvolvendo, a criança começa a criar, a cabeça é a principal motriz ali do corpinho, né, então o corpinho, ele precisa se erguer para a cabeça ficar de pé, porque a criança tem cabeça, né, a cabeça é bem molinha. Então, a importância do sensorial para essa criança. Então, quando uma criança, não sei, tem algumas questões ali de um ambiente, e aí a gente volta para os outros, né? Um ambiente não muito seguro, sei lá, tá frio e colocam roupa de calor, de calor na criança, ou tá quente e colocam uma roupa de frio, banho, acolhimento. Toda criança que sofre nos seus primeiros anos de vida, toda criança, não posso dizer que toda criança, né? Mas assim, parte das crianças que sofrem uma agressão, né? Vem um ambiente violento, de briga, eles têm um radar muito, eles não sabem o que que é, mas eles escutam barulhos, né? Ele é possível que essa criança tenha mais medo e mais insegurança de vir para o mundo, né? Então, sei lá, com 5, 6 anos, essa criança leva beliscão, bronca, muita bronca, nada pode, tudo muito rígido. Essa criança vai vir para o mundo como adulto mais medrosa, com mais insegurança, né? E aí a gente fala assim: ah, mas eu sou inseguro, não confio em mim. Olha para sua biografia. Olha para essa história. Aproveita que seus pais estão aí ainda, se tiverem, conversa com eles, como é que foi. Quando a gente faz a clínica com criança, é muito prático isso, né? Você tem uma possibilidade de conversar com os pais. E aí saber um pouco dessa história, de como é que foi o desenvolvimento dessa criança nessa família. Por que que eu trouxe tudo isso, né? Porque parece que é chato, né? O psicólogo ficar voltando na infância, mas é a sua história. Se você não dá conta dela, quem vai dar? Então eu não tô aqui para falar da criança interior, que é uma, né, como moda, nada disso. Mas para olhar com coragem, para esse olhar que transforma. E ajudar a pensar sobre isso, né? Então, assim, quando a gente fala desses autores, né, desses teóricos, lógico que tem um compilado de informação, enfim, tem a teoria do Freud, apesar de ele ser um velhinho, muito velhinho agora, né? Ele fez uma contribuição muito grande, que foi a partir dele que, lógico, que com momentos diferentes, né, e visões diferentes depois de um tempo, eles foram se separando, né, com novos olhares, mas que todas elas levam a esse caminho. E aí, acho que a primeira paciente que eu tive, ela foi adotada e ela foi criada por uma senhora, e essa senhora simplesmente queria devolver a criança, era uma adolescente já, pré-adolescente, para o juizado, ela queria devolver para o juizado. E via-se já que era uma pessoa, né, uma adolescente, um ser humano que já estava bem degradado, complexo, já não tinha fala. E a minha pergunta, né, na época, e sempre foi, contrastou muito com a minha história, é assim, tá, quais são as saídas para esse ser humano no mundo? Né? Então, tá, teve agressão, teve uma dificuldade muito grande ali, era uma mãe adotiva que
que tinha umas regras ali dentro da casa dela, complexas, mas a partir disso, como que esse ser vivente consegue seguir no mundo, né? E muitas outras questões nesse sentido. Foi quando eu comecei a buscar mais embasamento para mim, para saídas para minha história e para saídas dos meus clientes também, né? E é a partir dessas perguntas que eu comecei a entender um pouco mais sobre a primeira infância, o desenvolvimento disso, né? Na doutora Gudrun, eu busquei ali algumas saídas interessantes sobre... Eu sempre achei importante a gente saber da nossa história, porque é muito ruim quando a gente ouve uma história contada por terceiros e não de fato quem viveu aquilo, né? Então, na minha história, eu fui buscar o meu contexto familiar através dos meus pais biológicos. Eu fui conversar com eles para entender, né? E a partir disso, eu consegui fazer uma construção hereditária, genética, arquetípica da massa genética que eu herdei, né? E do movimento que em algum, né, por conta de um movimento de uma outra família, eu herdei psicologicamente questões deles também. Então, imagina, conseguir integrar tudo isso, remontar isso tudo, foi uma longa jornada de raiva, insegurança, medo, ódio, para integrar tudo isso em mim, né? Sem excluir, sem deixar de lado, sem julgar, né? Eu julguei muito, eu julguei pra caramba. Como é que pode o ser humano, ainda mais no começo da faculdade, como é que pode o ser humano ser assim? Ó, oh, engano seu. Somos todos assim. E acho que vale muito a pena a gente entender a nossa história, entender a história dos nossos pais, dos nossos avós, porque a gente constrói assim, né? Então, no caso de, sei lá, de abandono, rejeição, não quis, rejeitou. Mas por que rejeitou? Você se sentiu amedrontada pela sua mãe, por quê? Né? Quem era sua mãe? Que mulher era sua mãe? Era uma mulher que viveu 15 mil coisas ruins, não tinha sonho, tinha profissão, não tinha profissão, vivia silenciada, não vivia. Enfim, conhecer essa história de pessoas, tirando a figura materna e paterna, fica muito mais fácil de a gente conhecer a gente mesmo, nossa estrutura, de onde a gente veio, por que foi assim, né? Esse olhar, ele ajuda você a voltar para a sua própria casa interna. Porque às vezes a gente cria fantasias a respeito da nossa própria história. E recria. Então, conforme a gente vai falando e contando, a gente vai recriando as nossas histórias. E muitas vezes tem muita gente presa numa história só, né? Então, mas eu vou ficar falando a mesma coisa? Vai até você entender alguma coisa que ainda não entendeu. Até virar a chave de alguma porta que ainda estava fechada, né? Então, a gente vai tendo um pouco mais de compaixão, de entendimento, sem buscar rótulo, né? Porque daí quando a gente, principalmente quando entra na faculdade, a gente precisa de rótulos, e depois também, né? A gente precisa de rótulos, respostas, nomes que certifiquem aquilo. E não necessariamente isso vai resolver qualquer problema, né? O problema, a questão mais aprofundada é, a partir disso, como que eu interpreto a minha responsabilidade dentro desse processo todo?
O que não é só o que eu fiz disso, mas é o como, né? Então, você tem lá os 0 aos 7 anos de idade, dos 7 aos 14 anos, dos 14 aos 21. Para Gudrun é quando realmente a criança 21 vira adulto de fato, sistema nervoso ok, e aí ele vai para o mundo. Com tudo que aconteceu, como que você foi para esse mundo? Foi machucada? Foi enfrentando todo mundo? Foi sozinha? Foi tendo que matar muita gente no meio do caminho viva? Foi fazendo tudo que todo mundo queria, né? Tem gente que fala boazinha, salvadora, isso se intercala. Como que se deu esse seu passar dos anos aí na sua vida? Acho que isso é muito mais importante, porque daí quando você vai avaliar as respostas que você deu, as escolhas que você fez, e você estuda a sua história de fato, com amor e com carinho, você consegue perceber que essa escolha você fez porque instintivamente era o seu automático, mas você sabe qual foi o instintivo, o que foi que impulsionou isso, né? Quando a gente fala de Freud, é muito interessante que a gente vai aprendendo no meio do caminho, né? E aí ele identificou, ele pesquisou, ele estudou, né? A pulsão. E isso me parece que é algo que acontece. Acho que a pulsão de vida, a pulsão, ela nasce com a gente. Assim, para o parto existir, tem que ter uma certa agressividade física ali, né? Tem que querer. Tem uma expulsão ali do paraíso, né? É um portal que te expulsa para o mundo. É traumático, né, gente? E essa pulsão, ela vai fazendo a gente, né? Isso movimenta a gente para a vida. A questão é que tem gente que embatuma. Tem gente que, assim, com o medo, ele se instaura de uma forma que você pega essa pulsão e implode ela o tempo todo dentro. Penso e não faço, penso e não faço, projeto e não faço, tento construir e não vou. Ou então aquela pessoa que vai para o mundo e constrói 15 mil coisas, faz um monte de coisa, mas não volta para dentro para avaliar o porquê que fez, porque precisava fazer, porque tinha que ir. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre os autores, por enquanto. O que mais? Tem umas frases aqui que são interessantes que a Gudrun traz, que ela fala assim, ó: calor, confiança e amor. Eis os 3 alimentos anímicos imprescindíveis à criança. Quem cria tal atmosfera para as crianças são os pais. Se um dos pais está ausente, o esforço será do outro e terá que compensar. A desarmonia do ambiente em torno da criança muitas vezes é causa de dores de barriga, diarreia, inquietação. Então a criança ela usa o adulto como espelho, como imagem, como imitação. E é a partir disso que ela vai para o mundo também, imitando. Pensa nisso. Certo? Vou tirar uma cartinha pro dia de hoje. Eu não vou conseguir fazer esse vídeo em menos de 20 minutos. Ai, meu Deus. A cartinha que saiu. Dor. É quando uma coisa vem para a nossa vida nos ensinar, mas a gente manda ela embora e não quer nem olhar. Aí ela fica tentando entrar, mas como a gente fechou a porta, ela fica batendo até a gente abrir e deixar ela passar.
abra a porta para que a dor passe através de você. Então, essa fica a mensagem do dia. Essa semana a gente falou sobre primeira infância e a semana que vem a gente volta aqui com outros temas.